Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e Pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou, né? A gente está de casa cheia com o Lucas Oliveira e o Max Freitas. A gente é o Pelo Estudo e Pela Fé. E a gente está fazendo nossa live, nossa tradicional live, né, de domingo, e hoje nós estamos falando sobre tempos. Então, começamos falando lá sobre um pouco o resumo do que é o tempo, por que foi colocado na Terra, por que a gente tem os tempos e são construídos. Depois disso, nós começamos a conversar sobre as perguntas que são feitas para que a gente possa entrar no templo. Então, como muitos já sabem, a gente sabe que tem bastante pessoas aqui que não são membros da igreja, né, de Jesus Cristo, mas são simpatizantes, são nossos amigos e querem, né, e gostam da nossa doutrina. Então, nós, para entrar no templo, né, aqueles capelas bonitas, né, aquelas prédios muito bonitos que tem em várias capitais agora do Brasil e tem também nos Estados Unidos e em outros países, a gente precisa ser membro da Igreja de Jesus Cristo, né? Nas capelas todos são bem-vindos, tá lá na placa, né, escrito sejam bem-vindos, todos podem entrar, todos podem assistir, indiferente se você é membro ou não. Mas dentro do templo, a gente precisa, né, de uma recomendação, de um passaporte, vamos dizer assim, para que a gente possa entrar dentro desse prédio, né, e fazer os convênios que a gente faz com eles. Então, nós estamos na 22ª pergunta, que ela diz o seguinte. 12ª e 13ª. É que você falou 12ª, não 20ª. 20ª. Nossa, imagina se tivesse 20 perguntas, ia ser demais. Era muita pergunta. Desculpa, a 12ª pergunta, que diz o seguinte. Você tem quaisquer obrigações financeiras ou outras obrigações para com seu ex-cônjuge ou para com seus filhos? Se a resposta for sim, você está em dia com essas obrigações? Então, as duas perguntas dessa semana, elas são bem pessoais, né? Eu acho que elas são as mais pessoais de todas as perguntas que a gente já estudou até agora, né? Ela fala mais de nós, né? Do que nós fazemos pessoalmente e tem a ver com outras pessoas, né? Então, no caso da primeira pergunta da que eu conversei agora, que a gente falou, fala especificamente sobre as obrigações financeiras que a gente tem com os nossos cônjuges, né? Quando há uma separação, quando há, né, uma separação entre o casal e nós temos filhos, ou não, né? Porque dependendo, às vezes o marido tem que dar uma pensão por algum período para a esposa quando se separam, se não tem filhos, até ela conseguir, se ela não trabalha, né? Até que ela consiga se colocar no mercado. E se tem os filhos, né? Há muitos. Hoje há diferentes conjunções, né? Antigamente, os filhos ficavam com a mãe e o pai visitava, né? Hoje eu vejo muito, e aqui até aqui nos Estados Unidos, os pais ficando com os filhos numa separação. Meu vizinho, ele tem 4 filhos e é ele que ficou com os filhos e não a mãe. Por questões de que ele tinha mais uma infraestrutura do que ela, né? Ele tem um trabalho mais flexível do que ela. Então, ele que ficou com os 4 filhos. Então, a igreja, né, ela se preocupa né, com as obrigações que nós temos, né, e com o nosso dever de como pais, né? Como pai e mãe. Eu acho que podia incluir, né? Eu já incluiria nessa pergunta assim, e você, mãe, se você é separada, você também suas obrigações, né, com seus filhos, está em dia, tá tudo bem, né? Mas a pergunta não é essa, né? A pergunta é mais sobre financeiro, é sobre se vocês têm as suas obrigações financeiras com seu ex-cônjuge e com seus filhos. Se você está pagando, né, usando o português correto, você está pagando a pensão que você deve para, né, que você deve, não, que você deve, né? Para ajudar a sustentar os seus filhos, para ajudar a alimentá-los, a vesti-los, né, e a sobreviver. Então, essa pergunta é bem individual, né? O bispo não tem como saber, a não ser que, né, quem entrevista não tem como saber se a pessoa está fazendo ou não, a não ser que seja denunciado ou que venha a público, né, que vai preso, alguma coisa assim mais drástica, né, que seja processado, alguma coisa mais drástica para ele saber. Então, é uma resposta bem pessoal e que fica entre quem está entrevistando e a pessoa, né? Isso não deve ser propagado na igreja, né? Colocado em outdoor, né? E no mural, olha, fulano está cumprindo seus deveres, né? É uma relação entre família, entre marido e mulher e seus filhos.
Então, ao longo dessa, a gente vai conversar sobre essa pergunta, depois a gente tem uma outra pergunta. E acho que o Maxwell e o Lucas, né, que já foram bispos, um é bispo, outro já foi bispo, tem mais informações para colocar sobre essa pergunta, que para mim é muito simples, né? Ou você paga ou paga, você tem que pagar, né? Você tem que ajudar a manter, não é só colocar no mundo, né? A criança, você tem que ajudar a criá-la também e a sustentá-la, né? A manter ela até ela poder se auto-manter, né? Se auto-trabalhar e poder, por seus próprios trabalhos, né? Se sustentar e pagar sua comida e coisas assim. Então, Lucas ou Maxwell, quem quer primeiro? Vai eu por ordem de chegada, então, vamos lá. É interessante essa pergunta, né? Porque ela tem um caráter mais judicial, talvez, né? Parece até não espiritual, tem um caráter mais civil, né? Ou social, vamos colocar assim, né? Mas como a Sara já introduziu, nós temos a família, que é a coisa mais importante para dentro do Evangelho, né? E nós temos a responsabilidade para com a nossa família, né? Eu acredito muito que essa pergunta, apesar de parecer só, às vezes, civil ou jurídica, né? Que é como a gente pode ver aqui no comentário fixado que a Sara colocou para a gente, ó, você tem na verdade é quaisquer, né? Você tem quaisquer obrigações financeiras ou outras obrigações com seu ex-cônjuge, né? Então, você tem obrigações financeiras? Essas obrigações financeiras, provavelmente, elas são executadas, né? Através da do próprio divórcio, né? Ou outras obrigações, né? Você tem ou financeira ou outras obrigações com seu ex-cônjuge, né? Eu vejo que a gente pode ir em dois lugares para meio que compreender um pouco mais a amplitude dessas coisas, né? Lá em Mateus 5, nós conhecemos o tal do Sermão da Montanha, que depois vai ser repetido lá em Terceiro Nefe também, Terceiro Nefe 12, né? 12, 13 lá. E no Sermão da Montanha, Jesus Cristo vai começar as bem-aventuranças, né? E ele vai começar a fazer uma coisa que até então é tudo muito novo, né? Que é falar do paradoxo do Evangelho, né? Porque ele fala, bem-aventurado, ou seja, abençoados são os que sofrem injustiça. E aí já é um paradoxo. Como assim abençoados os que sofrem injustiça, né? Abençoados são os que sofrem perseguições. Aí ele explica o porquê. Porque esses verão a Deus, porque esses ganharão a plenitude da terra, porque esses serão justificados, enfim. Então ele vai dando um contraponto das injustiças ou dos paradoxos do Evangelho. Lá depois, no final, perto do final, ele vai dizer no versículo 23 algo interessante, que é o seguinte. Mateus 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, versículo 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vai e apresenta a tua oferta. Né? Então, não é exatamente isso que nós estamos tratando nessa pergunta, mas aqui eu trouxe uma referência nas próprias escrituras de que nós precisamos resolver aquelas coisas que estão mal resolvidas. Principalmente com nosso irmão, nosso familiar, com a nossa ex-cônjuge, né, por exemplo, ou nosso ex-cônjuge, enfim, tanto homem quanto mulher. Então, é do Senhor, é do Evangelho resolver as coisas e ser honesto na resolução dessas coisas. Quando nós tratamos do divórcio, nós temos alguns compromissos financeiros. A Sara já trouxe aqui para nós a questão da pensão, né? E esses compromissos, eles devem estar resolvidos. E por estarem resolvidos e nós temos acordado com aquilo, boa noite, mãe, minha mãe aí, ó, me despedindo, compartilhando aqui com a gente a live, obrigado. Por estar com essas obrigações e nós temos a responsabilidade de nos comprometermos a ela, então nós precisamos resolver essas coisas antes de depositarmos nossa oferta ao altar. A própria Escritura está dizendo, vou ler de novo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão
e depois vem e apresenta a tua oferta, né? Então, vamos ao tempo, né? Estamos falando aqui da recomendação ao tempo. Como você pode ir ao tempo se você tem um monte de coisas a resolver, principalmente com a sua ex-mulher ou com seus filhos, coisas a resolver com a questão financeira, né? Então, isso é muito sério e essa pergunta ela vem para que a gente possa compreender a amplitude disso. E aí, falando sobre a família, outro lugar que nós podemos encontrar referência sobre o porquê da importância dessa pergunta, apesar de ser uma pergunta aparentemente civil ou legalista ou jurídica, a própria proclamação ao mundo da família, né? A proclamação ao mundo da família vai dizer que os filhos têm o direito de crescer num lar, né? Vamos colocar assim, estável. Então, todo divórcio ele desestabiliza o lar, né? Não estou entrando no mérito que todos os divórcios são incorretos ou que todos os divórcios são corretos, né? Não estou entrando nesse mérito. Mas a fria e dura realidade é que todo divórcio ele desestrutura uma família, principalmente quando há filhos envolvidos, né? Então, isso infelizmente, fatalmente, é o que ocorre, né? Os filhos são as vítimas ali dos divórcios. Claro que há N motivos, N situações, e cada situação é uma situação específica, não estou entrando no mérito disso, mas que, de fato, a gente sabe que, através da formação ao mundo da família, fala das consequências ali da desestrutura familiar, né? Tem muitas consequências. E, então, a família Proclamação ao Mundo vai, então, com muita ênfase, com palavras proféticas e apostólicas, né? Dizer a importância, o fundamento e o quanto é uma entidade elaborada por Deus, a família. E, portanto, a importância de nós cuidarmos dela, né? E mesmo, então, com a nossa ex-família, podemos dizer assim, que se nós tivermos uma ex-família, né? Um ex-cônjuge com ex-filhos ali, só que ex-filhos nunca vai dar, mas eu digo no sentido de que uma família que ficou para trás e a gente continua ou sozinho ou com uma outra família, aquela família a gente nunca vai estar completamente desligado. Principalmente, como eu falei, se há filhos. Não dá para você ter um ex-filho, né? Aquele filho sempre vai ser seu. E essa pergunta, então, traz de volta esse compromisso de você relembrar que essa família também é sua responsabilidade, mesmo que você esteja em outra família. Lucas? Bom, acho que aqui não tem muito o que alongar, certo? O que vocês falaram aí já praticamente cobre, não vou dizer que esgota todo o assunto dessa pergunta para o tempo, mas cobre, vamos dizer assim, o necessário para o que a gente quer abordar, que é algo relacionado mais às doutrinas do Evangelho, certo? Basicamente, essa pergunta ela tem tudo a ver com aquela outra que nós já falamos numa outra transmissão, se não me engano, foi a transmissão que a Sarah fez com a Other Cloud, a respeito de sermos honestos. Essa tem a questão, o detalhe, como o Max explicou aí, a questão no caso de casamentos que se desfazem por conta de divórcio. Como o Max falou, a gente não vai entrar aqui nos méritos do que seria um divórcio justo ou injusto, onde isso cabe ou não é a intenção da nossa transmissão aqui. Mas é simplesmente por conta de que, para entrar no templo, você precisa cumprir primeiro com a questão de honestidade, e isso tem tudo a ver com as suas responsabilidades. Como é que alguém vai ser honesto, certo? Como que alguém pode ser considerado honesto se ele não cumpre com o mínimo que é aquela função dele de pai ou de mãe para com os filhos. Então, se a pessoa ali não consegue, como traz a pergunta aí sobre as questões de pai ou mãe que tem obrigações, vamos dizer assim, familiares com os filhos depois de um casamento dissolvido, fica difícil talvez imaginar uma pessoa entrar no templo sendo considerada honesta, sendo que ele não consegue cumprir com os requisitos básicos do papel dele de pai. Claro que alguém vai falar, poxa, mas às vezes ali passa-se por um trauma familiar muito grande, às vezes o pai ou a mãe precisam de tempo ali para, sei lá, de alguma forma
recuperar a vida, que às vezes tenha acontecido alguma tragédia financeira ou algo do tipo, mas ainda assim, se você tem filhos que estejam no teu casamento atual ou não, você precisa suprir as necessidades dele, você precisa cumprir esse papel mínimo de pai ou de mãe para você estar sendo considerado apto o suficiente para entrar no templo, ok? Acho que essa pergunta não tem nem muito mais o que a gente comentar, certo? Não, pelo menos eu acho que a gente encerra ela por aqui. O que vocês pensam? Podemos passar para a A gente próxima, sem pode problema. partir para a próxima, para a 13ª pergunta, não, né? Para a 13ª pergunta da entrevista para o templo. O que vocês pensam? Tá no Podemos, mudo, doutora Lucas. Sara. Ah, é. Sim. Então, Podemos, Lucas. Vocês querem me a ouvir? 13ª pergunta, ela fala o seguinte. Se alguém tiver alguma dúvida, né, desculpa, sobre a pergunta anterior, por favor, façam, né? A gente pode tentar responder, mas eu acho que ela é muito simples, né? Tipo, você tem que cumprir os seus deveres, tanto a gente tem que ser, né, tanto na terra quanto no céu, né? Então, a gente tem que ser cumpridor dela aqui, né? Conforme a justiça manda e conforme Deus manda. Então, não tem muito o que discutir sobre isso, né? Mas a 13ª pergunta diz assim, que também é uma pergunta bem da nossa religião, né? Do Evangelho restaurado. Diz, você guarda os convênios que fez no templo, inclusive o de usar garment do templo, conforme instruído na investidura? Diz templo 2 vezes, fica meio prolixo, mas é assim que é a pergunta. Então diz, você guarda os convênios que fez no templo, inclusive o de usar o garment do templo conforme instruído nas investiduras. Então, o garment ele tem duas, né? Muitas pessoas já ouviram falar, quem não é membro da igreja, ou quem é, né, sobre o garment, ou quem ainda não entrou dentro da igreja, né? Na verdade, essa palavra nos Estados Unidos são roupas, né? A garment é roupa, não é um. Não, a gente no Brasil, quando não sabia que era, a gente pensa assim, nossa, é um nome sagrado, é um nome que é só para isso, né? E na verdade não é, né? É um nome que é usado nos Estados Unidos para outros tipos de roupa, não é só para roupa que a gente usa no templo. Mas como não foi traduzido, né, para o português, então ficou garment no Brasil também, e então fica parecendo que é uma palavra própria, né? Que é uma palavra específica para aquele tipo de roupa que a gente usa. Mas então, muitas pessoas já ouviram falar sobre que a gente usa, né? Essa roupa especial. Quem é membro da igreja e quem já passou pelo templo. Então, quem usa essas roupas são pessoas a partir dos 18 anos, né? Que já passou pelo templo e já fez os seus convênios. A gente conversou um pouco sobre isso quando a gente fez as lives, né, a série sobre os convênios, né? A gente conversou um pouco sobre o garment, mas a gente não entrou tão profundamente sobre ele. A gente falou mais superficialmente sobre eles, porque eles fazem parte dos convênios que fazemos dentro do templo. Então, o garment mais é do que uma roupa que a gente usa, uma roupa que a gente usa por baixo da nossa roupa, né? Da nossa roupa normal, do dia a dia, que ela serve não para nos tolir, não para que as mulheres não fiquem usando roupas decotadas ou roupas, né, de ombro de fora, ou para que os homens não fiquem andando sem camisa por aí, né, passeando. Não é esse o objetivo da roupa, né? A roupa não tem esse propósito. A roupa que a gente usa, que é tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Os dois têm o mesmo peso, né? A mulher e o homem. É para nos lembrarmos dos convênios que a gente faz com Deus. Então, acho que no longo da história da religião, né, da igreja, vamos dizer assim, do evangelho, a gente sempre tem símbolos, a gente tem símbolos que fazem a gente, Deus nos deu símbolos para que fazem a gente sempre lembrar dos convênios que a gente faz, né? Um dos exemplos é o sacramento, né? É um símbolo, né, que a gente se lembra toda a semana sobre o sacrifício, sobre a crucificação, né, sobre a expiação de Cristo. E o garment não é mais do que um símbolo, né? Não é uma coisa secreta, não é, não posso falar, eu me lembro.
Antigamente as pessoas, né, quando eu era menor, né, não pode falar, tem que ficar quietinho e tal. Não é uma coisa secreta, né? Não é uma coisa que é uma coisa que a gente respeita, que a gente leva, tem como sagrado, mas não é uma coisa que a gente não pode falar, que a gente, né, que vai ser pecado se nós conversarmos sobre isso. Mas é uma coisa sagrada, que a gente não conversa com qualquer um por motivos banais, né? A não ser que nos pergunte, a gente pode explicar o que funciona, mas a gente não fica conversando sobre isso eu e a minha vizinha conversando na rua sobre esse assunto, né? Porque não faz sentido conversá-lo sobre ele. Ela é uma roupa especial, né? Que é considerado que a gente não mostre ela, né? Que a gente proteja ela, como a gente protege os nossos convênios, né? Que a gente ela não seja mostrada. E então eu vou deixar para o Max e para o Lucas falar mais algumas coisas. Depois eu vou entrar mais especificamente sobre mulheres, sobre esse assunto. Mas basicamente é isso, né? É uma roupa especial que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, temos, que faz com que nós lembremos dos convênios que temos, que fizemos com Deus. Max? Só rapidinho. Tem aqui algumas perguntas que acho que não ficaram bem claras. E aí, talvez só para a gente retomar aqui. Acho que a Roseli Conceição, ela perguntou... Deixa eu achar aqui, ó. Ela perguntou... Eu tenho, acho que, não sei, dúvida ou alguma pergunta, né? Ela perguntou, e se tiver dívidas? E aí ela falou, tipo carnês. E aí eu perguntei, como assim carnês? Eu tô achando que é referente a pergunta 12 da qual a gente conversou. Se for isso, Roseli, só confirma exatamente se é essa a tua pergunta. Mas pelo que eu entendi, por exemplo, se a pessoa tem alguma dívida relacionada ao bem-estar dos filhos depois de um divórcio, se essa dívida ela está em dia, ela está sendo paga, aí é considerado como uma pessoa apta a aportar uma recomendação para o templo, certo? Então, seja em carnê, seja em cartão, seja em qualquer outra modalidade, se aquela dívida está em dia, então ela pode ser considerada, ela pode-se dizer que está em dia com as suas obrigações familiares e até alimentares dos filhos, ok? Eu acho que era isso, tá, Maxo e Sara? Porque ela respondeu sim, acho que era essa a pergunta, tá? Aí ela fez mais uma pergunta e eu vou passar para o Maxo responder. O Maxo é o bispo, ele sabe mais do que eu, tá? Ela comenta assim, irmãos, eu já fiquei sabendo de pessoas que moram muito longe do templo e as caravanas demoram. E as pessoas não têm dinheiro para comprar muitas. Eu imagino que sejam muitos garments, tá? Daí acaba e só na próxima caravana. Daí não pode ser quebra de convênio, porque é uma necessidade, né? Na próxima caravana já resolvem, não é? Aí ela termina com essa pergunta do não é. Ah, tá, só um minutinho aqui. Sobre aquela outra pergunta, ela fala, não, dívidas de falta de pagamento, por exemplo, nome sujo. Se, por exemplo, um dos cônjuges está com falta de pagamento, está atrasado suas obrigações alimentares com os filhos pós-divórcio, aí a pessoa ela não poderia se dizer digna de entrar no templo naquele momento, certo? Só quando ela colocar em dia as dívidas que ela tem com essas obrigações familiares e alimentares dos filhos, tá? Mas Lucas, aí, eu voltando... acho que ela está querendo falar de outras dívidas, pelo que eu entendi. Se for outras dívidas, entra lá na honestidade. Você é honesto em todos os seus negócios, em todos... Aí entra na outra pergunta que a gente já conversou, que a gente tem que lembrar, a gente se autodeclara, né? O bispo nunca vai dizer você está devendo, você não vai receber a recomendação, ou o presidente da estaca, né? A gente que se declara honesto ou não, porque a gente não tem como saber as dívidas que as pessoas têm. Mas lá na pergunta de honestidade, que eu não me lembro qual é o número, a gente tem a live... se você não está cumprindo seus deveres, se você está devendo, né, alguém ou algo por muito tempo que já está na justiça e você não é, você é o culpado, que você não está negociando, se você não está negociando, está tentando pagar, você não está sendo honesto, né? A gente sabe que as dificuldades acontecem, a gente tem, né, pode perder emprego, coisas, né, que acontecem na nossa vida, a gente não tá, mas
a gente tem que ser, né? A pergunta diz, você é honesto com os seus negócios, né? Você tem que pagar suas dívidas, pagar para poder entrar. Você tem que estar limpo, o máximo, tem que ter o máximo de limpeza para poder entrar dentro do templo, né? Acho que é isso mesmo, que ela colocou sim, Sara, é isso. É, claro, se você tá com 2, 3 parcelas atrasadas aí do fogão que você comprou na loja de departamento, não significa que você está indigno, tá? A gente sabe que às vezes as pessoas passam por situações financeiras mais complicadas, tá? Eu estou só dando aqui o meu, como eu trataria caso eu estivesse sentado na mesa de trás do bispo no papel dele, tá? Agora, exatamente com dívidas maiores, assim como a Sara disse, se você tem lá a dívida há 2, 3 anos e que é uma dívida justa, tá bom? E você não se esforça em pagá-la, em colocar em dia, ou pelo menos dar alguma satisfação, fica complicado. Mas aí essa pergunta entra na questão da parte da honestidade, porque essa da 12ª é muito específica sobre a obrigação alimentar dos filhos, no caso de um divórcio entre os pais, tá bom? Max, eu vou deixar contigo aquela questão dos garments, no caso, às vezes das pessoas morarem longe e não conseguir comprar, sei lá, às vezes o suficiente para usar no dia a dia. Como que a gente pode considerar essa situação? É uma quebra de dignidade, não é? O que você diz aí, meu caro? Tá difícil. Aí foi, dona Vera. Muito bom. Só para resumir a questão da Roseli. Roseli, ter conta para pagar, dívida para pagar, não te faz indigna, te faz ser brasileira como qualquer um de nós. Bem-vindo à CBR, né? BR é isso. BR é brasileiro, né? Brasileiro é impulsionado pelos boletos. Quanto mais boleto, mais impulsionado e motivado ele fica. Só que não, né? Mas brincadeiras à parte, não tem problema, né? Só vai ter problema se essas dívidas elas são, por exemplo, né? Que a Sara colocou aí. Você compra algo, né? Você faz uma dívida sabendo que não vai pagar. Tá vendo que não quer pagar. Aí envolve desonestidade. Mas só ter boleto atrasado, cartão estourado, cheque especial, isso aí é bem-vindo ao clube dos brasileiros, né? Isso acontece bastante. Sobre a pergunta aí de ir ao templo, Garment, existe um anexo quando você faz essa pergunta. Ela não está aqui no site, mas ela está no manual, que está no manual geral, aquele novo manual que está disponível a todo mundo, tanto pelo site quanto pela Biblioteca do Evangelho. Se você for na Biblioteca do Evangelho, vai estar lá, aquele azulzinho claro, manual geral. E lá no capítulo 29, se eu não estou enganado, por ali, vai estar a recomendação para o tempo, então vai tratar das perguntas para o tempo. E a pergunta 13, então, ela vem com anexo sobre a questão do garment, né? Para a questão específica, eu não posso dizer o que é, o que não é indigno, não é, porque envolve muitas questões, vai envolver cada um, a possibilidade que a pessoa tinha ou da família tinha de comprar garments para o ano inteiro, para o mês inteiro, a questão de compromisso que o próprio indivíduo tem para com a utilização do garment. Se esses garments, por exemplo, forem roubados, sei lá, extraviados na mala. Então tem toda uma série de questões que não dá para a gente fariseicamente, né, uma maneira farisaica, a gente falar é assim ou é assado. Cada caso vai ser um caso a ser estipulado, né? Então não posso dizer. O ponto é o seguinte, é o que a Sara já começou a tratar e é o que vai dizer, inclusive, nesse ponto anexo aqui. Eu estou sem referência aqui porque meu computador resolveu não ligar, que eu ia ler na íntegra aqui, né? Mas, basicamente, pelo que eu lembro, aqui fazendo uma parafraseando, né? Porque eu não estou com a parte na íntegra, mas vai dizer lá que a utilização das roupas do templo, ou os garments, né? É um compromisso externo do seu compromisso interior de seguir a Jesus Cristo. Então, assim, quem tem que ficar incomodado de não utilizar a garment porque está em desacordo com o convênio que fez no templo é a pessoa. Então, é o meu compromisso, né? Que nem uma vez eu vi uma frase, eu achei muito legal,
tipo um meme, né? Saiu aí na internet, não é o calor que te faz ser recatada, é o seu compromisso com Deus. Aliás, não é o calor que não te faz ser recatada, né? E aqui recatada vai para o recatado também, vale para o homem, né? Não é só para a mulher. Mas o seu compromisso com Deus. Então, essa questão dos garments, ela é um compromisso com Deus. Aconteceu que todos os meus garments estão rasgados, queimaram, perdi na viagem. É meu compromisso quanto mais rápido eu viabilizar a utilização dos garments novamente. Porque é um compromisso que eu fiz, né? Por exemplo, nós temos um compromisso do nosso trabalho. Você, às vezes, tem o uniforme do trabalho. É o seu compromisso ir com o uniforme do trabalho. Pode acontecer um dia de você não ir e tudo mais, por alguma questão bem relevante e tudo mais? Pode. Mas se é a obrigação de você ir para o trabalho com aquele uniforme, você tem que ir com aquele uniforme. É o seu compromisso que você estabeleceu no contrato de trabalho. Então, nosso compromisso, ao fazermos os convênios do templo, que envolve lá a investidura e tudo mais, e depois a utilização dos garments, é esse. Então, vai da maturidade e responsabilidade de cada um. Você pode usar descuidadamente ou não querer usar, ou fazer vista grossa para a utilização? Pode. Mas isso vai ter consequências primeiramente espirituais, claro, né? E depois pode resbalar na sua recomendação. Claro. Então, essa é a questão, é o compromisso, né, de nós estarmos em acordo. Porque fomos voluntariamente compromissados, né? Nós fomos lá e falamos, sim, aceito, quero, desejo, tenho vontade, vou me esforçar para isso. Então, quando nós fazemos isso, é o compromisso que nós estipulamos, né? Então, vai aí essa questão. A questão dos garments também... Desculpa, Max, só tem que lembrar, não, mas agradecer, né, que hoje em dia a gente pode comprar online, né? Então, a igreja manda, Perfeito. não precisa até a loja só, né? Você pode comprar online e vai para todos os lugares, até mais longe, né? Onde os correios entregam, vai chegar. Talvez demore um pouco, né? Mas vai chegar. Então, acho que isso é uma bênção que Deus nos deu para que a gente nos ajudar a usar, colocar a compra online, né, dos garments. Sim, sim. E aí também tem a questão de Deus, né? Deus vai olhar o nosso esforço e o nosso coração. Então, como eu falei, algumas situações, né? Sei lá, minha casa pega fogo. Infelizmente, nós temos visto as catástrofes que têm acontecido no sul, né? E muita chuva, perdi todas as minhas roupas. E aí, o que vai fazer? O Senhor sabe todas as coisas, né? Então, aí é um bom motivo para você perder, não usar e tudo mais. Mas então tudo tem uma circunstância que vai ser avaliada excepcionalmente, especialmente pelo Senhor, né? Não cabe aqui eu dizer quando ou não quando, né, vai validar. Mas vale bem a questão de nosso compromisso, né? O Elder Có, que é o presidente da área Brasil, inclusive ele esteve aí com todos os brasileiros, né, num treinamento agora às 5 horas da tarde, que foi passado com a presidência da área Brasil, com todas as presidências, né, de organizações auxiliares, coro e bispado. Então, agora há pouco saí da Estaca, onde foi transmitido lá essa transmissão, né? Foi transmitida essa transmissão, redundante aqui, com o Aldercó e os seus conselheiros, né, da presidência da área. O Aldercó esteve aqui em Rio Preto, aqui na minha estaca. Na verdade, não na minha estaca, perdão. Ele esteve na estaca ao lado nosso aqui, que é a Estaca Sul, né? E para chamar a nova presidência de estaca. E eu, infelizmente, por ser bispo, não pude estar lá, porque eu sairia no mesmo horário da reunião, né? Mas eu queria muito ter participado da conferência de estaca da Estaca Sul. Mas eu pude ouvir algumas coisas que foram relatadas, né, do discurso dele. E o Elder Có, pelo tudo que o pessoal tem falado, ele mostra-se uma pessoa muito séria com os compromissos que nós temos com o Salvador Jesus Cristo, né? O compromisso que o membro tem, que o líder tem, né? Então, tem os níveis de compromisso de acordo com as nossas responsabilidades, né? E a questão dos garments, ele falou o seguinte, aqui eu vou contar a história que ele contou, tá? Volta e meia, uma vez ele entrando na internet, ele conversando com a sua esposa, e aí ele falou, olha, essa fulana aqui, ela já não foi pro tempo, não? E aí a esposa dele, sim, a fulana já foi, já, tá?
E ela fez convênio? Fez convênio bonitinho, então. E por que é que essa irmã tá usando esse vestido aqui que não mostra nada, ou que não tá com a roupa, né? E ele quis alertar com essa questão de como, às vezes, o mundo ele vai fazer a gente flertar com, para eu estar adaptado ao mundo, eu preciso deixar, então, meus convênios, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a isso. E aí, ele acrescentando, ele falou assim que muitos membros gostam de Sião, trabalham por Sião, mas tem uma cabaninha na Babilônia que não abandonam, né? Até um pouco forte, mas é essa perspectiva da gente entender que às vezes o mundo nos convida para alguma coisa, para algum comportamento, alguma atitude, ou alguma justificativa para sairmos da nossa responsabilidade, dos nossos compromissos e convênios. E nesse convite a gente aceita, né? Ir ali mais para perto da Babilônia e tal. Então, a gente precisa realmente se policiar, né? Realmente identificar aí as situações, as circunstâncias, né? Isso também, lá no anexo para o uso do Garment, essa frase que eu falei, né, que o Garment é uma utilização externa do compromisso interior que nós temos com Jesus Cristo, um pouquinho mais para cima, vai ter uma citação dizendo lá que todos os membros devem buscar inspiração através do Espírito Santo para responder às suas dúvidas sobre a utilização dos garments, né? Então, muitas coisas a gente sabe que podem ser evitadas pelo mero conhecimento de que essa própria explicação vai dar. O que ela fala no começo, né? Fala que todas as atividades que nós podemos fazer sem ter que tirar o garment, deve ser utilizado o garment. Então, dá para tomar banho com garment? Não dá. Então, essa atividade aí não vai dar para a gente fazer usando, né? Dá para tomar banho de piscina com garment? Não, né? Também não vai dar. Essa atividade aí também não vai dar. Sendo aqui mais específico para os casais, né? Tem uma atividade que também não vai dar para utilizar o garment, casais. Então, essas atividades que não dá para usar de jeito nenhum, realmente não pode. Mas, sei lá, carpir um lote. Eu posso carpir o lote usando um garment? Posso. Eu posso andar de moto? Posso. Posso, sei lá, fazer qualquer outra coisa? Posso. Né? Então, é só a gente ponderar sobre isso aí e que a gente vai dar certo aí para a gente pensar. O ponto é o meu zelo para com o compromisso que eu fiz do Senhor. A Roseli, acho que escreveu alguma pergunta aqui, né? Uhum. Eu vou ler aqui, aí eu passo o Lucas. Eu sempre me trocava longe das meninas no serviço. Uma vez uma amiga viu e ficou me enchendo as paciências para eu comprar ou dizer para ela onde compra a minha blusinha. Tive que chamar ela e explicar. Desculpa, gente. Bacana. Eu entendo muito isso aí, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens. Em algumas situações, às vezes, nós temos que nos trocar e tem todo um constrangimento, alguma coisa que a gente não quer evitar ali, né? A criação de hipóteses, teorias e tudo mais, né? Para esse fim, aqui a gente não vai ter como compartilhar. Acho que mesmo que a gente colocasse o link aqui, não dá para clicar e entrar, né? Mas a igreja fez um vídeo tratando sobre a utilização dos garments muito bom. Esse vídeo não é tão recente, mas também não é tão antigo. Que seja dos anos 2020 para cá, 2019, enfim. E ela vai explicar, né, que os católicos utilizam uma espécie de vestimenta, os muçulmanos utilizam uma espécie de vestimenta. Vai mostrar algumas religiões e as suas vestimentas. Principalmente, às vezes, para as horas dos rituais, né? E vai mostrar que a pequena diferença com a nossa é que nós vamos utilizar sempre e de forma interna, ou seja, não é uma roupa externa, é uma roupa interna. Basicamente é isso. Esse vídeo eu já mostrei para algumas pessoas que viram, né, e ficaram meio curiosas, e, poxa, ajudou bastante.
Então, depois, talvez a gente pode até, né, Sara, deixar aqui o vídeo no Reels nosso, aqui do perfil, para as pessoas verem, né, esse trecho aí, e ajuda bastante, tá bom? Lucas, tá contigo e só para dizer para vocês que já são 9h50. Acho que eu tenho mais aqui 1 hora para falar, aí eu termino. Bom, acho que vocês falaram também bastante, o suficiente aqui para o que a gente precisava dessa questão do Garment, certo? Só deixar o meu ponto de vista, tá? Não é doutrinário, não está no manual disso, eu vou falar o sentimento que eu tenho com relação ao Garment. Inclusive, como o Maxwell disse ali, citou, por exemplo, se você vai fazer um esporte aquático, natação, sei lá, vai jogar polo aquático, alguma coisa assim, é complicado você utilizar o Garment. Na visão do Lucas Oliveira, tá? Na minha visão pessoal, outros esportes em que é possível usar o Garment, eu não vejo problema em você ir lá e usar. Sei lá, você vai jogar futebol, basquete, normalmente você consegue usar uma bermuda ou um shorts um pouquinho mais longo, que não vai ficar mostrando a calça do Garment, você vai usar uma camiseta ali que pode cobrir o Garment e tudo mais. É claro que talvez para mim seja um pouco fácil falar que eu nunca morei, por exemplo, no Nordeste da vida, onde faz 35 graus à noite, à meia-noite, né? Imagino quanto faz no dia. E eu já ouvi de bons amigos que moram na região norte e nordeste, por exemplo, do Brasil, que em alguns lugares, em alguns períodos do ano, mesmo para praticar esportes em que, como por exemplo o basquete, o futebol, que teoricamente você pode fazer com o Garment, às vezes fica difícil por conta do calor excessivo, principalmente em lugares mais úmidos. Quando é seco, um pouco menos pior, mas quanto é mais úmido. Mas, enfim, a visão que eu estou transmitindo é minha pessoal. Se é possível você fazer um esporte em que a roupa possa ser usada, que cubra o Garment, eu acho que você deve fazer dessa forma, tá? Agora, esportes, por exemplo, na piscina é complicado. E aí, aquela questão, como o Maxwell disse, do uso do Garment, principalmente no dia a dia, né? Vai muito da questão, eu diria, da questão de maturidade de cada pessoa. Por exemplo, se você trabalha como salva-vidas na praia, lá em Natal, no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar do mundo, você é salva-vidas. Ali não tem como você usar o Garment no teu trabalho, certo? Mas se você vai... E aí, no caso, estaria, vamos dizer assim, justificado você não usar o Garment naquele período, naquele tempo que você está trabalhando ali como salva-vidas na praia. Talvez ainda em alguns você consiga usar aquela camiseta, mas enfim. Resumo da ópera, nesses trabalhos acho que seria justificável. É diferente você, por exemplo, sei lá, decidir ir numa festa e você se caracterizar de uma forma que você, por escolha sua, você vai lá e abdica do Garment. Peraí, tudo bem, é um momento de confraternizar, legal, de você se reunir com os amigos, mas vale o preço de você deixar de usar o Garment por conta de uma cerimônia social? Pessoalmente, Lucas Oliveira, acho que não tem motivos. E muito disso acho que passa pela maturidade de cada um com relação aos convênios feitos. E aí, para encerrar, eu gostaria de abordar justamente isso que fala-se a respeito dos convênios feitos, tá? Porque a 13ª pergunta, ela não é exatamente sobre o Garment. O Garment está lá, mas ele é um detalhe dessa pergunta. O foco dessa pergunta é o seguinte: você guarda os convênios que fez no templo, e aí ele inclui o Garment, que ele coloca, né? Inclusive usar o Garment no templo conforme foi instruído na investidura, né? Ou seja, aqui a questão, o Garment, ele é um detalhe especial a mais que está sendo feito na pergunta, mas o foco dela é: você guarda os convênios que fez no templo? E às vezes a gente pode ficar meio receoso de falar sobre os convênios que a gente fez no templo, porque eles são sagrados, eles não são secretos, mas eles são sagrados. E por isso, muito do que a gente faz no templo, a gente fala a respeito só lá dentro do templo. A gente evita de falar certas coisas das ordenanças sagradas fora do templo, justamente por conta da sacralidade
que elas têm, ok? Mas, como a gente tem, por exemplo, o discurso do Elder Raymond, de abril de 2023, da Conferência Geral de Abril, em que ele dá algumas coisas a mais ali a respeito das ordenanças feitas no templo, do que nós nos comprometemos quando fazemos a ordenança da investidura, por exemplo, e também, não só do discurso da Elder Raymond, mas eu vou deixar aqui no chat um link que é da igreja, que fala sobre a investidura e o convênio específico feito da investidura. Eu coloquei o link aqui, se não aparecer, vocês me confirmem, tá? Mas nesse link, ele dá aqui alguns detalhes que talvez as pessoas ficariam receosas em outros momentos de falar sobre o que nós fazemos lá, mas aqui a própria igreja falando de forma bem clara alguns aspectos da ordenança da investidura, tá? E eu quero ler alguns trechos desse link aqui, que é da própria igreja, que ele se chama, em português, né, sobre a investidura do templo, né? Ele diz o seguinte: na investidura, ele vai falar que existem duas etapas na investidura, tá? E a gente vai falar sobre a segunda etapa. Na segunda etapa, você será convidado a fazer convênios específicos com Deus. Esses convênios incluem a lei de obediência, a lei do sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade e a lei da consagração. Em retorno, Deus promete bênçãos maravilhosas nesta vida e a oportunidade de voltar a viver com Ele para sempre. Então, estou lendo aqui um link direto da igreja chamado Sobre a Investidura do Templo. O link acho que está aparecendo para vocês aí no chat, tá? Então, vejam bem. Aqui está alguns dos aspectos que nós fazemos, dos convênios que a gente faz no templo, e que a pergunta, o foco dela é isso. Nós guardamos esses convênios? Vamos citar aqui uma parte desses convênios no templo, tá? São essas 5 leis. Vamos dizer assim, resumindo aqui, até porque o tempo está mais curto. Nós guardamos a lei de obediência, nós guardamos a lei de sacrifício, nós guardamos a lei do evangelho, da castidade e da consagração. É sobre isso, vamos dizer assim, resumidamente, que é feita essa pergunta 13ª em preparação para a recomendação e poder entrar no templo. Se nós guardamos esses convênios sagrados que nós fizemos dentro do templo, que a gente pode resumir basicamente nessas 5 leis específicas para a investidura, tá? Claro que para selamento tem outras coisas ali, mas não vamos entrar, eu quero focar aqui na questão da investidura. Alguém vai perguntar, poxa, mas eu nunca fui no templo, eu não sei como que é explicada essas leis lá. O que vocês poderiam me dizer sobre essas 5 leis? Tá? Primeira, o que seria a lei de obediência? A lei de obediência, ela é basicamente aquela lei que dá base de sustentação para a fé. Meu presidente de missão, ele falava que a retidão, ou seja, a obediência, era a base para o desenvolvimento da fé. Se a gente imaginar a fé como uma pirâmide, o topo dela, aquele triângulozinho lá no fim, é a fé perfeita. É aquela fé que você tem o suficiente para você dizer para o monte, né? Passa-te daqui para lá, e o monte vai se mover e passar de um lado para o outro, como o exemplo, a analogia que Jesus Cristo faz. Aquela é a fé perfeita. Mas até chegar lá, você tem outros níveis de fé. Só que isso não começa exatamente com a fé, começa com a obediência, começa com a sua retidão. Até porque a fé, ela é aquele princípio que a gente não vê ou entende todas as coisas, mas nós o obedecemos, nós somos obedientes a Deus, nós confiamos, esperamos que Ele vai cumprir com a parte dele quando nós confiamos nele. Então reparem que a base da confiança é nós sermos obedientes. É o nosso lado desse convênio. Essa é a lei da obediência. Nós exercermos fé, nós agirmos com fé com os mandamentos, que a gente vai ver, mas sendo obediente, mesmo que a gente não compreenda todos os aspectos, né? A gente falou sobre palavra de sabedoria outro dia. Por que café pode? Por que chá aquilo não pode? Café não pode, tá? Melhor dizendo. Não sabemos todos os porquês, mas somos obedientes, porque essa é a palavra de Deus. A lei de sacrifício. O que viria a ser a lei de sacrifício? O sacrifício está envolvido no Evangelho desde o primeiro dia que essa terra foi criada. Não existe plano de salvação, não existe evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sem sacrifício.
O sacrifício a gente pode resumir aqui como um coração quebrantado, um espírito contrito. Pô, Lucas, mas não ajudou muito. O que vem a ser um coração quebrantado, um espírito contrito? Na Conferência Geral de outubro de 2007, com um discurso com esse título, um coração quebrantado, um espírito contrito, o elder Bruce Porter, ele explica o que é o coração quebrantado, um espírito contrito. Ele diz que isso é representação do Salvador, da submissão que o Salvador tem com o Pai Celestial, de fazer toda a vontade do Pai. Então, se nós temos um coração quebrantado, um espírito contrito, nós seremos totalmente obedientes e submissos à vontade do Pai. E aí, para encerrar, ele termina aqui dizendo, né, como que isso se aplica a nós. A perfeita submissão do Salvador ao Pai eterno é a própria essência de um coração quebrantado e um espírito contrito. Quando o nosso coração está quebrantado, estamos completamente receptivos ao Espírito de Deus e reconhecemos nossa total dependência dele em tudo o que temos e somos. Então, o sacrifício é isso, você ser humilde o suficiente, de ter um coração quebrantado, um espírito contrito, de reconhecer que tudo provém de Deus. Nós não temos força o suficiente para, às vezes, fazer as pequenas coisas porque nós somos débeis, porque nós precisamos do poder que vem da expiação de Jesus Cristo. Então, é você sacrificar o teu orgulho, a tua soberba, a tua vaidade, qualquer outra coisa que possa ser relacionada com orgulho, tá? Pessoal, nosso tempo está acabando. Gostaria de falar um pouco mais sobre lei do Evangelho, castidade, consagração, mas não vai dar tempo por conta de nós precisarmos encerrar para assistirmos aqui o devocional de Natal especial da primeira presidência. Mas pensem nisso, tá? Guardar os convênios do templo são guardar basicamente essas 5 leis relacionadas com a investidura. Quem quiser mais detalhes, eu coloquei o link, só copiar e colar e vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse convênio específico da investidura. Uhum. Então, pessoal, muito obrigado por todos estarem aqui. Não esqueçam de desligar aqui e ir lá para os canais da igreja, no YouTube, da Igreja Jesus Cristo Santos Últimos Dias no YouTube, que está acontecendo, está começando, provavelmente está no primeiro hino ainda, o devocional de Natal da igreja aqui lá em Salt Lake, né, com toda a presidência, com todos os apóstolos, estão lá para falar sobre Jesus Cristo, né, e o nascimento dele, sobre esse mês tão importante que fez toda a diferença para a humanidade, né? Então, muito obrigado. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, a gente gostaria de conversar mais. Vocês nos mandem que a gente vê se a gente faz uma outra live ou outra coisa sobre esse assunto específico, tá bom? Então, a gente se vê domingo que vem. Tchau!